Fala galera, eu sou o Eric e esse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre o básico do básico do L-modelismo. Tem muita gente nova aí querendo começar no L-modelismo, mais cru de tudo, que não sabe nada mesmo. E muitos deles me pedem para fazer um vídeo explicando sobre funcionamento, explicando sobre o mais básico mesmo. E muitos enchem os comentários com perguntas aí extremamente simples, né? Então esse videozinho aqui a gente pode chamar como uma breve introdução ao L-modelismo. Vou falar sobre como o helicóptero voa, funcionamento do L-modelo radiocontrolado, funcionamento do rádio, algumas funções do rádio, que a gente ouve muito falar e às vezes não sabe o que é, com termos em inglês. Vou falar das nomenclaturas, dos termos, das peças, dos TX, e vou acabar passando pela teoria de voo e vou acabar resumindo alguns princípios da física, algumas regras, vou acabar simplificando algumas regras da teoria de voo para tornar o vídeo um pouquinho mais curto e só para dar uma introdução mesmo, para a gente atingir o objetivo de entender como é que ele funciona. Se alguém quiser se aprofundar um pouco mais, é só pesquisar aí sobre aerodinâmica e teoria de voo para aeronaves de asas rotativas. Bom, vamos começar então pelo começo, entendendo como o helicóptero é capaz de voar. Então a gente escuta uma força chamada sustentação e blá blá blá. Então o que é isso? Como ele tem a capacidade de voar? O helicóptero ele é um avião, ele é uma aeronave de asa rotativa. Então as pás principais são duas asas, como do avião, que em vez de deslocamento vertical, aliás horizontal, com ar paralelo à asa, passando paralelo à asa, eu tenho uma aceleração circular aqui. A hélice, a asa ela vai girar no seu próprio eixo, né? Não vou precisar deslocar para frente a aeronave para mim criar essa força de sustentação. Então o que é essa força de sustentação? Como é que a asa funciona? Então vamos deixar esse modelo de lado aqui, ó. Vamos tentar explicar rápido. Como é que uma asa funciona? Então uma asa, ela é basicamente, ela tem um perfil basicamente assim. Existem dois tipos de asa. Essa primeira aqui é a asa de perfil assimétrico. E eu tenho asas para aviões e helicópteros de acrobacia de perfil simétrico. Então dá para ver a diferença aí. Uma ela não tem menos curvatura, ou nenhuma, ou negativa embaixo, e a outra tem uma curvatura acentuada, tal como de cima. Se a gente pegar a corda da asa aqui, que é uma linha imaginária que divide no meio, eu vou ter o mesmo tamanho de um lado e do outro. No perfil simétrico não. Se eu pegar a corda da asa aqui, eu vou ter um desenho mais ou menos assim. Basicamente, para a gente entender uma asa aqui, aproveitar que eu estou com o papel na mão, eu tenho 4 pontos na asa aqui, ó. O meu bordo de ataque, que é o lugar onde entra o meu ar e ele se divide na asa. E eu tenho o bordo de fuga, que é aqui onde que o ar sai e se une de novo. Tem a parte de baixo, que é o dorso ou intradorso, e a parte de cima, que é o extradorso. Então o que acontece? Eu tenho duas forças que atuam nos corpos que estão na atmosfera, vamos dizer assim. Uma força que chama pressão dinâmica e a outra força que chama pressão estática. Para a gente entender bem, elas são inversamente proporcionais. Uma hora que uma aumenta, a outra diminui. Então eu tenho uma mangueira de jardim aqui com a água saindo aqui, ó. Vamos supor que eu tenho a água aqui, ó,
saindo. Essa água em deslocamento, essa pressão com ela escoando, é a pressão dinâmica. Vamos supor que aqui a pressão dinâmica esteja 10. Vamos chutar um número aqui, ó. A pressão estática, nesse caso, é 0. Se eu tampar essa mangueira aqui, o que acontece? A pressão dinâmica cai para 0 porque eu não tenho mais movimento. E a pressão estática, ela aumenta e vai lá para 10. Se eu fizer um afunilamento nessa mangueira, o que vai acontecer? O líquido que está passando aqui, ou pode ser o próprio ar, ele vai ter uma aceleração nesse funil, que é o teorema de Bernoulli, que eu não vou entrar em detalhe aqui. Mas o que acontece nesse estreitamento? A pressão dinâmica, a velocidade, aumenta, e a pressão estática, consequentemente, diminui. Então, quando eu tenho uma asa aqui, ó, vamos supor que entra 100 km por hora o vento. Na parte de baixo, eu tenho uma pressão estática, vamos supor que de 5. E aqui em cima, atuando para baixo também, eu tenho a mesma pressão estática de 5, que é a pressão do ambiente, pressão estática de 5. O vento que passa aqui embaixo, ele mantém a reta e ele passa a 100 km por hora e sai a 100 km por hora. Nessa curvatura, eu tenho o princípio do teorema de Bernoulli. Então o que vai acontecer? Ele vai começar a acelerar, vai passar para 105, vai passar para 110 km por hora, vai cair para 108, 105 de novo e vai sair com 100 km por hora. Como eu tenho uma aceleração aqui desse fluido, que é o ar, o que vai acontecer? Minha pressão estática daqui de cima, ó, vamos limpar esse desenho aqui. A pressão estática, que era 5 aqui em cima, acelerou, ela vai cair para 3. E a pressão estática, que era 5 aqui embaixo, continua 5. O que acontece? Eu tenho mais força empurrando para baixo do que empurrando para cima. Minhas setinhas aqui vão ficar menor. Com isso, eu tenho uma força que puxa essa asa para cima, chamada sustentação. Proporcionalmente, eu tenho uma força do ar turbilhonando aqui, que chama arrasto. Então, só para a gente entender o básico do básico. Então, as asas girando, as pás girando do helicóptero, cria sustentação para cima. O motor do helicóptero girando faz a asa criar sustentação e subir. Se eu estiver segurando ele aqui, ele vai querer subir sozinho. Se ele estiver no chão, segurando um atrito, segurando ele para ele não virar. A partir do momento que ele virar, que ele saísse do chão, essa força do motor virando a pá em sentido horário ia também forçar o corpo do helicóptero em sentido anti-horário. Por isso que eu vou ter que ter o rotor de cauda, para compensar esse movimento, esse torque da hélice. Então o funcionamento básico dele é sustentação aqui no rotor principal e quebra de torque no rotor de cauda. Basicamente é isso que acontece. Outra coisinha de aerodinâmica que a gente vai ter que entender agora também. O passo. Então o que seria o passo? Tanto o avião, tanto a asa fixa quanto a asa rotativa também tem passo. Então o passo basicamente é isso aqui, ó. É o ângulo que essa pá tá torcida. Isso aqui na asa fixa, eu vou explicar na asa. Na asa fixa chama ângulo de incidência. Então o que acontece? Aqui eu tenho a linha do horizonte.
uma reta. Eu posso ter na asa passo zero, ela não vai dar sustentação. Eu posso ter passo positivo, ela vai estar apontada para cima, como se essa de cima aqui tivesse virado. Assim, ó. Aqui vai ficar mais fácil. Eu tenho a asa aqui, ó. Tenho passo zero. Aqui eu tenho passo positivo. E aqui eu tenho passo negativo, com a asa apontando para baixo. Então basicamente isso aqui, ó. Passo zero, passo negativo e passo positivo. Mas a grosso modo, a gente entender aqui, o passo é o tanto que a hélice avança a cada volta que ela dá. Vamos supor que eu tenho uma hélice aqui, ó. Eu tenho uma hélice aqui embaixo. O que ela anda em uma volta, essa distância que ela anda em uma volta, é o passo. Então basicamente é isso. Quanto mais torcida ela for, quanto mais ângulo positivo ela tiver, mais ela anda para frente. O helicóptero, principalmente os aeromodelos, os L modelos, ele vai ter o passo negativo também. Então ele vai conseguir empurrar para trás. Com isso a gente faz as manobras 3D, mas a gente vai chegar lá. Então basicamente o passo é esse avanço que a hélice tem a cada volta que ela dá. Aqui eu estou emitindo recuo, passo efetivo, enfim. Não precisamos saber disso por enquanto. Mas vamos lá. No helicóptero, eu tenho dois tipos de passo. Eu tenho um passo que chama passo coletivo e eu tenho um passo que chama passo cíclico. Então imaginem um disco do rotor. Imaginem como se esse CD aqui fosse o disco do rotor redondo, girando as duas pás. O passo cíclico, o que vai acontecer? Eu vou levantar, eu vou aumentar o passo das duas pás ao mesmo tempo. Então ele vai trabalhar para cima e vai voltar. Esse é o passo coletivo. O passo cíclico é o movimento que vai inclinar esse rotor para o helicóptero ir para frente, para o helicóptero ir para trás, e para um lado e para o outro. Então o passo coletivo levanta as duas pás ao mesmo tempo, e o passo cíclico vai inclinar ela como se fosse o comando de profundor e de aileron de um avião. Como que eu tenho esse comando do passo cíclico coletivo? Então aqui, ó, a gente tem a nossa pá. Eu tenho uma pá de perfil simétrico para ela poder dar passo positivo e dar passo negativo. A pá de ângulo assimétrico só dá passo para um lado. Os helicópteros de passo fixo, os 4 canais, eles vão ter uma pá de perfil assimétrico. Aeromodelo escala, pá de aeromodelo escala. Os helicópteros para 3D, eles têm pás de ângulo de perfil simétrico, tá? Então ela vai dar passo positivo e negativo. Aqui eu tenho a cabeça do rotor, rotor head, e os pega-pás que seguram as pás. Ligando o pega-pá, na parte de baixo aqui, ó, do eixo principal, eu tenho uma peça que chama swash plate, que é a bailarina. Essa no helicóptero convencional é chamada de prato. Essa peça aqui, ó, ela é responsável por dar o passo cíclico coletivo. Ela é ligada, eu vou torcer a asa aqui, ó, para vocês verem, ó. O pega-pá, ela é ligada diretamente na bailarina. Esse aqui é um sistema que chama DFC. Na verdade, DFC a Align patenteou, mas DFC é Direct Flight Control. Eu tenho uma eliminação de uma peça aqui que é um estabilizadorzinho para a bailarina não torcer, para esses links aqui não torcerem a hora que o rotor gira. Então o DFC nada mais é do que uma guia aqui. Eu tenho uma guia para esse link aqui não torcer.
ele não girar em falso. Então ele acompanha o movimento do rotor, e esse pega-pá aqui é ligado direto na bailarina. E eu tenho aqui 3 servos, 3 motorizinhos, que eles vão dar o movimento, fazer a movimentação conforme o rádio. Tem o receptor aqui também. E como é elétrico, eu não tenho um canal para o acelerador, eu não tenho um atuador para abrir e fechar o carburador ali, eu preciso de um ESC, todo mundo chama de ESC, que é o Electronic Speed Control, que é o controlador de velocidade. Então aqui, ó, Speed Controller, ó, da Walkera. Então ele que vai fazer a vez do carburador, se eu dou mais aceleração, mais potência ou menos potência. Basicamente, são essas peças que o helicóptero tem. Ele vai ter o motor, ele vai ter ou um motor de cauda ou um rotor de cauda. Esse aqui é um rotor de cauda com passo de passo variável. Então, na cauda eu também tenho aquela variação de passo positivo e passo negativo. Nos motores, nos helicópteros com motor de cauda eu não tenho, eu tenho um passo fixo aqui, ele só vai variar a rotação, mais rotação, menos rotação. Esse aqui não, esse aqui ele vai trabalhar de acordo com um servo que eu tenho aqui atrás, ó. Então tem um servo de cauda também que vai controlar através desse pitch slider aqui, ó. Ele tem um linkzinho que vai levar, aumentar e diminuir o passo aqui. A gente vai ligar aqui agora para ver os movimentos do helicóptero. Está quase acabando já vou chegar no rádio. Deixa eu selecionar o modelo certo aqui. Tá ok. Eita. Vou deixar ele blindar aqui. Deixa eu pegar uma chavinha. Vou pegar uma chavinha para desligar os giros dele. Throttle hold. Giro desligado. Então vamos lá. Então, vamos ver aqui, ó, a movimentação da bailarina. Eu vou ter aqui a bailarina movimentando, ó, esse helicóptero aqui, ele está desregulado. Tem um canal invertido aqui, ó. Que esse aqui está com a manutenção, inclusive na regulagem dele eu vou fazer inclusive eu vou fazer o vídeo ensinando a configuração do V120 Vou dar um pause aqui para matar essa pane. Bom, galera, depois a gente vai fazer o vídeo configurando, acertando as configurações desse helicóptero certinho. Eu não vou perder muito tempo com isso não, que eu estou meio que na hora. Então vamos lá. Mas basicamente é isso aqui, ó. Quando eu preciso dar passo coletivo, a bailarina toda vai subir. Os 3 servos vão subir e eu vou ter, ó, um movimento de angulação da hélice, ó. Opa. Então aqui eu vou ter passo positivo, passo zero e passo negativo para baixo. No passo cíclico, eu vou ter o movimento da bailarina para os lados e para frente e para trás. Ó. Então o passo coletivo, eu vou subir e descer a bailarina toda junta. E no passo cíclico, eu vou inclinar esse disco. Então aqui eu vou inclinar, eu vou girar todo o rotor para frente e o helicóptero vai para frente. Se eu inclinar ele para o lado, o rotor vai girar e o helicóptero vai deslocar para o lado.
E atrás eu tenho os servos. O servo do rudder, que é o pedal, que também, ó, vai dar a variação de passo e vai controlar a minha cauda. Então, basicamente, para a gente entender como o helicóptero voa, é isso que a gente precisava saber. Passo cíclico, passo coletivo, o que faz ele deslocar para um lado para o outro, passo cíclico, né? Para frente e para trás. O que faz ele girar no eixo, que é o rudder, que é o pedal, a cauda. E o passo coletivo, que faz ele subir e descer. Aqui, ó, nesses helicópteros, eu vou conseguir trabalhar com ele, passo reto aqui, ó. Vamos ver se eu consigo pegar a câmera. Vamos supor que ele estivesse assim, ó, retinho com o chão. Aqui eu tenho passo zero, aqui ele não vai dar sustentação nem positiva, nem para cima, nem sustentação negativa, nem para baixo. Conforme eu dou passo coletivo para ele subir, a hélice ela vai aumentando o seu ângulo até um limite máximo, gerando sustentação positiva. Para mim fazer ele voar no dorso, a hélice ela vai zerar e ela vai apontar para baixo o bordo de ataque dela. E isso vai gerar uma sustentação negativa, ou seja, para baixo, empurrando o helicóptero para baixo. Então quando eu coloco o helicóptero no dorso, eu vou ter uma sustentação negativa, ou seja, ele vai estar empurrando o helicóptero para baixo. Com isso eu consigo fazer as manobras, e essa variação brusca de passo para frente, para trás, positivo, negativo, que eu vou conseguir fazer as manobras e as acrobacias. Essa é a diferença. Os helicópteros 4 canais de passo fixo não fazem isso, não fazem essa inversão. Então você não vai conseguir nunca colocar um V911, V912, um V913 de ponta cabeça no dorso. A não ser que você inverta as pás dele e decore, acelere ele e solte ele da mão assim. Pode fazer com o seu V911 aí que dá certo. E vira as pás dele aí, segura o bicho de ponta cabeça, acelera e solta ele na sala que você vai voar no dorso com o V911. Não vai passar vontade de fazer acrobacia. Bom, a parte do helicóptero é isso. E o que dá esses comandos no rádio? Eu vou dar só uma breve explicadinha no TX, que tem um pessoal aí que quer saber o que as alavancas faz, o que é cada coisa. Então vamos lá. Aqui eu tenho o que a gente chama de stick, que são os dois controles, as duas alavancas de controle. No stick do lado esquerdo, na minha mão esquerda, para cima e para baixo eu tenho o controle do passo e da potência. Então eu acelero e desacelero o motor e eu dou passo positivo e passo negativo. Vou voltar lá de novo. Então aqui na esquerda, para cima e para baixo, eu tenho o controle meu do passo coletivo e da aceleração do motor, da RPM também. Para a esquerda e para a direita eu tenho o controle da cauda do helicóptero. E é sempre bom a gente pensar que a gente está virando o nariz do helicóptero e não a cauda. Então se eu der o comando para a direita, o nariz do helicóptero vai virar para a direita e a cauda para a esquerda. Se eu der o comando para a esquerda, o nariz para a esquerda, cauda para a direita. Ao contrário, tá? Se a gente pensar na cauda. Então aqui eu tenho coletivo e rudder, pedal. Do lado direito eu tenho os comandos do passo cíclico. Então para frente eu inclino o disco para frente, o helicóptero vai para frente, para trás, para a direita ele inclina para a direita, para a esquerda, para a esquerda. Eu tenho alguns botões aqui. O throttle hold, que é um corte de motor para calar o motor. Então na hora que eu bato o throttle hold, o motor para. Só fica o rotor girando e ele vai girar muito pouco. Para ele girar, para fazer a autorrotação, eu preciso de um helicóptero grande, para mim ter uma inércia, uma energia maior das pás girando. Nos helicópteros pequenos eu não tenho essa energia, então não consigo fazer autorrotação. Do lado direito
eu tenho o seletor de modo de voo. Então aqui eu tenho duas posições, o modo normal e o modo stunt, ou idle up, que o povo fala. Então o que quer dizer isso? O que eu controlo com isso? Então vou voltar para o papelzinho lá. Eu vou ter duas configurações. Em uma configuração, eu falei aqui, ó, que no meu stick esquerdo, deixa eu desligar ele aqui. No meu stick esquerdo eu vou controlar o passo coletivo e a RPM. Então eu tenho dois ajustes aqui no rádio. Eu tenho um ajuste que chama Throttle Curve, que é a curva de aceleração. Vamos falar em português, a curva de aceleração. E eu tenho também a curva de passo. Então aquele stick da esquerda lá controla essas duas coisas ao mesmo tempo. A curva de aceleração e a curva de passo. Com aquele outro botão, eu consigo fazer dois modos. Um modo normal e um modo, vou colocar aqui, stunt ou idle up. Então com isso eu consigo ter duas curvas de aceleração e duas curvas de passo. Então o que a gente faz? Geralmente no modo normal, eu vou controlar o motor com o stick todo abaixo, 0 aceleração, com o stick no meio, 50% de aceleração, e com o stick todo acima, 100% de aceleração. O passo, eu vou ter aqui menos 2 graus negativos para fazer o helicóptero descer. No meio do stick, passo 0. E no positivo do stick, no topo do stick, o mais normal aqui é a gente ter 12 graus ou 11 graus. Vamos por 11 graus de passo positivo. 11 graus mais 11 graus de passo positivo. Então com isso, o que acontece? Quando eu estou aqui, o motor não está virando. Quando eu estou no meio, o motor tem 50% de giro. E quando eu estou em cima, ele está com 100% de giro. Quando eu estou com o stick embaixo, menos 2 graus de passo. Stick no meio, 0 graus de passo. Stick em cima, 11 graus de passo positivo. Isso não serve para acrobacia. Isso aqui funciona como um helicóptero de passo fixo. O que a gente vai fazer? Quando eu bato a chave stunt, eu vou programar outra curva de passo e outra curva de aceleração. Na curva stunt, eu costumo deixar no meu helicóptero aqui para 3D a curva de passo toda em 80%. Então com o stick embaixo vai estar 80% de rotação, no meio 80% e em cima 80%. Então quer dizer, o motor não desacelera. Se eu bater o helicóptero, eu posso baixar todo o stick e não vai adiantar nada. E o meu passo eu aumento aqui, ó. Com o stick todo embaixo eu fico com menos 11 graus de passo. No meio 0. E todo em cima mais 11 graus de passo. Então 11 graus positivo e negativo. Então o que acontece? Quando eu estou voando, vou lá, decolei. Decolei, bacana. Mudei aqui a chave para idle up, para o modo stunt. O stick no 0 vai ficar no meio, vai ficar com passo 0. Para cima eu vou ficar com passo positivo. E do meio para baixo eu vou ficar com passo negativo. Então quando eu viro ele de ponta cabeça, eu imediatamente inverto a aceleração aqui para baixo, para mim conseguir sustentar ele e ele não cair. Desinverto, eu vou trabalhar do meio para cima. Então no dorso eu trabalho do meio para baixo, normal do meio para cima. E a minha aceleração, independente da posição que eu tiver aqui, eu vou estar em 80%. Eu posso programar para 90%, 100% inteiro o meu curso aqui. Eu posso programar para 70% no meio, 100% em cima e 100% embaixo. Então eu vou ter um aumentinho de aceleração. Eu gosto de aceleração fixa. Vai depender muito do motor, pinhão, main gear e o modo de voo, o estilo de voo que você quer para o helicóptero, tá? Essas regulagens. Então basicamente, no modo stunt eu não vou ter
queda de rotação do motor. Se eu for cair, não adianta eu baixar o stick, que o motor não vai parar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que bater a chave de corte do motor, que aí eu vou levar a aceleração dele para 0% de RPM. Ele vai cair. Se eu conseguir bater essa chave throttle hold antes do helicóptero bater no chão, a probabilidade de eu diminuir as peças quebradas vai ser grande, tá? Não vai salvar de tudo, mas se você bater acelerado e não bater o coco hold, ele vai ficar pulando igual uma galinha morta ali e vai ficar arrebentando peça, mais peça do seu helicóptero, tá bom? Então, basicamente, é assim que eu controlo o L, assim que eu controlo o helicóptero. Passo coletivo, passo cíclico, pedal, não tem muito segredo, os botões, os switches aqui de cima. Então eu tenho os sticks e os switches, e aqui embaixo os botões, tá? Do TX do meu rádio transmissor.